Boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem e vamos começar agora o nosso webinar sobre mecanização e automação. Tá? Mas antes de começarmos a fazer a apresentação, né, e ter esse bate-papo, eu gostaria que vocês conhecessem a ferramenta, né, que é o webinar. Dentro, no seu lado direito, você tem uma janelinha que tem uma mão. Se o meu áudio está bom para todos, todo mundo está conseguindo me ouvir legal, por favor, eu gostaria que vocês apertassem essa tecla e levantassem a mão para mim saber se se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Legal. Legal. Isso aí. Bem, uma outra dica. As perguntas, a gente vai ter um time de suporte e as perguntas elas podem ser feitas, né, no decorrer da apresentação, tá? Vamos supor, você deu um estalo, teve uma pergunta, não precisa chegar no final da apresentação para fazer a pergunta. Você pode fazer a pergunta no momento que você teve a dúvida, porque nesse momento você não perde o ritmo do raciocínio que você está tendo. Ok? Vamos lá. Então, meu nome é Jefferson Godinho, eu sou técnico de processo e aplicação responsável pela América Latina. Vou ser o apresentador de vocês hoje. E esse é o time que vai dar o suporte para a gente no quesito questões, né? As dúvidas que vocês tiverem, vocês já podem mandar diretamente, que eles vão estar respondendo aí no momento da apresentação, né? Os técnicos que estão aqui nos assistindo, aqui, dando esse suporte, é o Daniel Nascimento e o Peterson Ribeiro, né? São técnicos de processo e aplicação. Junto está o coordenador de processo e aplicação, que é Pedro Campos, e o especialista de processo, que é o André Coelho. E eu para dar o seguimento a fazer a apresentação aí. Bom, entender um pouco que a mecanização ela veio dar por base toda essa evolução que a gente tem até esse exato momento, que é hoje estamos vivendo a indústria 4.0, pelo menos já está em vias de, né? Mas a base de tudo, né? Isso foi no século XVIII, que foi onde que as empresas manufatureiras, né? Tudo feito à mão, trocou o trabalho manual por motores a vapor e aí começou a mecanização, que foi o tear a vapor. Tá? Mas lembrando que assim, a mecanização ela foi a base de toda essa evolução hoje que a gente chegou de sistemas, está conversando com o sistema, robôs autônomos, né, inteligência artificial, tudo isso deu início desde aquela época em que foi trocado, né, devido a um monte de situações, a força humana por força motriz. Ok? Bom, dentro da mecanização, né, a gente tem que entender e desmistificar, né, toda essa resistência dentro do que é falar de mecanização em soldagem. Né? A mecanização ela tem uma quantidade de tecnologias embarcadas, né? E que dentro desse conceito, romper culturalmente é um dos principais fatores. Né? Nós, na América Latina, a gente costuma ser um pouco mais conservadores, né? E ter um olhar um pouco assim restritivo à tecnologia. Porém, isso é fato, né? E sim, a tecnologia está aí, ela está aí para colaborar,
né? E, e assim, a gente tem que romper essa cultura de achar que a mecanização ela vai, né? Ela vem dentro da soldagem, vem para tirar um emprego, né? E isso não é verdade, né? Dentro desses paradigmas, né? A complexidade do sistema também influencia justamente no entendimento, porque assim, o cara já tem uma restrição em querer ser ah, automatizado ou a empresa ser automatizada ou mecanizada. Mas devido à complexidade de sistemas, né, isso torna-se mais forte, né? Essa restrição começa a ter, essa resistência começa a ser mais forte. Por isso que o preparo instrutivo se faz necessário. Significa que capacitar, treinar, deixar não só os operadores, mas toda a parte de gerência e coordenação, né, ter acesso a todas as informações que assim que se pode ter uma interlocução ou intercambiamento entre o provedor, né, o fornecedor da tecnologia, junto com a empresa, né? E sabendo que também tudo existe uma curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem vai fazer com que tudo que está envolto, né, tudo que está envolto a, a mecanização se ajuste. Porque assim, não adianta eu querer um sistema, uma automação, uma mecanização, se eu não tenho boa preparação, se eu não tenho antes do processo de soldagem, ter uma preparação, né, para aquilo que a gente está buscando, que é a excelência em automação ou mecanização. Bom, dentro desses paradigmas, o que é importante saber que, sim, existem diferenças entre robotização, automação e mecanização, né? Alguns estão atrelados a outros, mas são coisas diferentes, né? Bom, robotização, né, dentro do conceito, né, que é robotização, é o nome dado ao processo que envolve automação de tarefas executada por humanos. Dessa forma, essas tarefas passam a ser executadas por meio de robôs, né? Hoje existem já tecnologias, na verdade já existem trabalhos sendo feitos a longa distância, né? Operações sendo executadas por robô, por um médico de um lado, mas assim, quem está executando longe é o robô. Ou algum tipo de drone, esses caças hoje em dia, eles são drones, porque assim, a máquina você substitui, o ser humano não, e essa expertise você não consegue substituir. E aí são muitos e muitos e muitos anos de treinamento, ok? Bom, robô é um dispositivo, é um grupo de dispositivos que permite realizar trabalhos normalmente associados a seres humanos, né? De uma maneira muito mais eficiente e sem a necessidade de pôr em risco a vida humana. Bom, quando a gente fala de robótica na soldagem, a gente está falando de justamente o quê? Da eficiência ao processo de soldagem. Significa da velocidade e qualidade, né? Dentro da robótica, na soldagem, você existe soldagem manual, soldagem automática, que é a linha é totalmente alimentada por outros ou por outros dispositivos ou por outros robôs. Então não tem interação humana. Então significa que o robô faz tudo.
Quando a soldagem ela é semiautomática na robótica, significa que quem faz a alimentação das peças é um ser humano e é o cara que dá o start para o robô começar a trabalhar, que é na maioria das vezes, né? Hoje a gente vive isso na maioria das vezes. E o próprio operador ou o próprio soldador, ele ainda serve de controle de qualidade, porque ele vai separando peças que estão visualmente aceitáveis de peças que vão para retrabalho, né? Bom, falando em eficiência, dentro da robótica você consegue chegar a velocidades assim incríveis de soldagem que um ser humano ele não conseguiria manter a mesma estabilidade de movimento, né? Fazendo com que a soldagem ela ficasse um pouco irregular e talvez não alcançasse os níveis desejados dentro de uma produção, né? Devido ao quê? À repetibilidade do processo. Então eu preciso que a primeira peça e a última peça sejam iguais, ok? Bom, automação. Então, a automação ela é um método, né, que permite facilitar o trabalho, né, e executar as tarefas de maneira automatizada, né? Eu consigo associá-la a diversos âmbitos dentro da corporação e ela não se trata de simplesmente trocar o ser humano por uma máquina. Isso não corresponde. Ainda mais hoje que nós vivemos a indústria 4.0, essa automação, Big Data, cibersegurança, sistemas cyberfísicos, internet das coisas, manufatura aditiva, que fazem parte do pilar, né? É muito mais do que essa interação de trocar o homem pela máquina, né? Na verdade, é ter um conceito que você associa, né, o trabalho ou o conhecimento ou expertise, porque se você vai automatizar, para automatização você precisa de ter níveis profissionais ou profissionais qualificados para fazer tal trabalho, porque fica evidente que os níveis de conhecimento e o nível profissional ele muda. Eu costumo dizer que quando a gente fala de automação, que fala de tecnologia em soldagem, que fala de mecanização, a gente está mudando o nível do profissional. Significa que ele está dando um passo a mais em cima do seu currículo profissional. Por quê? Porque eu preciso de ter mais acesso, eu preciso de ter mais acesso e abrir um pouco os horizontes para as coisas novas que vão aparecer. Dessa maneira, o profissional ele entra em um nível e vai sempre aumentando o nível do profissional, né? O que é interessante frisar é que o celular ajudou demais isso, né? Hoje, assim, o advento do celular ele ajudou a incrementar e assim e tirar esse medo que os soldadores tinham de olhar um equipamento e falar, não, isso tem muito LED, eu não quero, não vou mexer não. E, e o celular ele ajudou pra caramba, né, nesse quesito. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo sobre automação e soldagem de tubulação. Essa é uma parceria com a Fronius e a CRC Ivons, que a Fronius desenvolveu para eles uma tocha e um alimentador especial para os sistemas que eles utilizam, né? Esse é um projeto da Stanley, né? Que é um navio carretel. Então, é soldagem automatizada, e nesse âmbito de automação, isso tudo, assim, todo o processo de soldagem, ele é automatizado. Então, desde a preparação, né, desde a preparação mecânica, desde do acoplamento, né,
é automatizado, então todo o sistema é automatizado. E nós desenvolvemos, a Fran desenvolveu esse sistema junto para soldagem com CMT. Bom, e mecanização, né? Como é que a gente pode entender sobre mecanização? Bom, mecanização, quando a gente pensa em mecanizar alguma coisa, a gente tá pensando em otimizar o processo, né? E esse objetivo desse processo é justamente o quê? Aumentar a produtividade, garantir qualidade, né? Ter repetibilidade de processo e conforto operacional ao soldador, né? Ergonomia. Bom, o que acontece num sistema mecanizado? Eu retiro, como eu falei antes, você retira a tocha da mão do soldador e coloca um controle remoto, aonde todas a opção de desvio, altura, velocidade, oscilação e deslocamento do processo fica na mão do soldador. Então o soldador ele acaba trocando a tocha por um controle remoto. E é simplesmente assim. Bom, temos aqui, a gente tem 2 vídeos aqui sobre 2 CPs que fizemos de um projeto de um costado de navio. O primeiro é com gás mistura e o outro é com CO2 100%. Esse projeto, ele foi, nós fizemos aí os corpos de prova, foi aprovado, né? E fizemos em 2 posições, vertical ascendente e horizontal, né? Vou passar o... E nesse caso, nós utilizamos a versão antiga do sistema, tá? O trabalho foi feito no nosso laboratório, né, no nosso antigo laboratório, na Fran de Diadema. O que é interessante, que é o que eu ainda vou explanar um pouquinho mais para frente, é justamente o que? Eu ter as benesses da fonte e toda a tecnologia que a fonte, que está agregada à fonte, eu executar o trabalho, sem ter que ficar dependendo separadamente de um ou de outro. Calma que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Aqui já é com CO2, tá? Aqui tem um pouquinho mais de faísca, né? Devido ao gás, mas esse foi com CO2. Bom, falando que nós vimos agora dessa versão de FlexDrac 2.0, que é um sistema de uma versão anterior à que tem agora, o FlexTrack Pro, da mesma maneira, foi desenvolvido, né, e continuou no caminho da versão antiga, porém com algumas melhoras, né? Segue soldagem longitudinal e soldagem orbital, desenvolvido para a indústria de energia, geração de energia, né? Estaleiros, construção de containers,
E construção de ponte. O que é bem interessante essa construção de ponte é que eu participei de alguns projetos, né, de soldagem de viga para ponte, né, e umas vigas gigantes, né, de largura, mais de 2 metros de largura, né? Então, assim, o sistema assim, trabalhou bem legal nessa aplicação. E o processo, ele é desenvolvido, o sistema ele é desenvolvido para soldagem MIG-MAG, tá? Então, o sistema ele é para soldagem MIG-MAG. E com a variante que eu posso colocar o processo CMT, que é o processo patenteado da Fronius. Tá? Os principais componentes, né? Os controles, eu tenho um controle básico, que é muito é o espelho da versão antiga, e o controle Pro, que é a nova interface do sistema. A caixa de comando, né? Essa caixa de comando é que faz a comunicação entre o controle remoto e o carrinho. E é da onde que sai a interface para a fonte de soldagem. É a partir dele que você consegue fazer a comunicação. Claro que você precisa de uma interface na fonte, porém, as interfaces elas vão conversar entre elas. Tá? E aí eu consigo buscar todas as benesses e tecnologias e recursos que estão no equipamento e trazer isso para a fonte. Na verdade, para o arco elétrico e para o carrinho, né? E o carro, né? O carro ele é de alumínio fundido, ficou muito mais leve do que era a versão antiga. Eu vou falar do peso dele um pouco mais para frente, né? A montagem, e devido a essa diminuição do volume, a montagem ficou muito mais rápida, e a possibilidade de você ter a interface com a TPSI. Né? Os componentes que são ligados ao carro, né? Suporte para tocha, então eu posso utilizar tocha manual, e no momento que não estou soldando, com o sistema, eu posso fazer a soldagem manual de qualquer maneira. Ou eu posso colocar uma tocha automatizada, e aí sim, como ela é mais curta, e aí fica dedicada somente para o sistema, para a mecanização. Eu tenho um oscilador radial e linear, um seguidor de junta mecânico, ele não é eletrônico, ele é mecânico, e eu tenho essas corrediças motorizadas. O que seria essas corrediças motorizadas? A sigla está aí, que está escrito ACC, que ela é mais do que uma corrediça motorizada. Ela é um leitor automático de corrente. ACC significa Automatic Current Control. Então, é um leitor automático de corrente. Então, o que acontece? Com esse sistema, se eu coloco distância bico-peça de 15 milímetros e abro o arco, em qualquer momento que tem algum desnível dentro dessa superfície, o equipamento, esse sistema, o arco elétrico manda mensagem para esse sistema e fala assim, diminui ou aumenta a altura, porque eu estou tendo um aumento ou uma diminuição de resistência, então eu vou ter problemas com penetração. Então, o sistema reage automaticamente. Né? Bom, e esse é o controle. Qual que é o diferencial desse controle? O diferencial desse controle é justamente a possibilidade de eu não só mexer nos parâmetros e trabalhar os parâmetros da movimentação, da oscilação e do deslocamento do carro, como eu posso também trabalhar
todos os parâmetros de soldagem da fonte, sem eu precisar ir na fonte e mexer parâmetro, né? E isso é muito legal. Por quê? Porque assim, a partir daí eu tenho uma interação total entre o deslocamento e a corrente ou a soldagem em si que eu vou utilizar. Então isso para mim facilita muito. E eu tenho suporte magnético, né, para ele deixar em superfícies ferrosas. A tecla de função programável. Então eu tenho de F1 a F4 e eu posso colocar, ele dá a possibilidade de eu quiser colocar, vamos supor, eu quero pôr um parâmetro diferente. Vamos lá, eu quero que o F1 e o F3 sejam subir e baixar na corrediça motorizada. E o F2 e o F4 eu quero trabalhar a amplitude da oscilação, né? Eu consigo colocar diversos tipos de opções dentro dessa ferramenta, que são essas teclas programáveis aí. Bom, tipo de aplicação, trilho flexível, né? A ideia do trilho flexível é justamente se acoplar e se adequar a toda a superfície que está sendo realizado o trabalho. Se eu tenho uma oscilação muito grande, né, nessa superfície, o trilho assume essa deformação e você executa o trabalho sem problema em perder ou perder referência de arco elétrico, alguma coisa assim. Essa é uma aplicação em uma caçamba, né, mineral. O sistema ele tem, eu tenho a possibilidade de ter ou oscilação radial com ajuste manual ou a oscilação automática e esses ajustes eu posso fazer diretamente no controle. Então, trilho rígido significa que a superfície ela vai ser sempre plana ou eu tenho um gabarito que eu possa utilizá-lo, né? Com o trilho rígido, eu diminuo a quantidade de pontes magnéticas que eu preciso ter no sistema. Essa é um poste para esses postes novos de alta tensão, que é com base que é de metal, né? E eu tenho a soldagem orbital, né? Jefferson, tem algum diferencial na soldagem orbital? Tem. O sistema ele tem um sensor automático de corrente. Desculpa, de gravidade. Ele tem um sensor automático de gravidade que você consegue particionar, né, seccionar o tubo e eu consigo mudar parâmetro de soldagem e velocidade de soldagem, oscilação, conforme o ângulo vem mudando. Então, quando eu tenho uma velocidade de oscilação tal, com uma corrente tal, e uma velocidade de deslocamento tal. Quando me chega, aí eu coloco que isso vai trabalhar até 20 graus. No momento que o sensor chega a 20 graus, ele muda para o outro parâmetro que você setou. Então eu consigo seccionar um tubo, criar parâmetros diferentes devido às influências
da gravidade, né, influência sobre tudo que acontece dentro do arco da poça de fusão, eu consigo melhorar parâmetro e quando eu secciono, eu jogo esses parâmetros separadamente. E aí o equipamento ele vai chamando automaticamente conforme vai mudando a gravidade, né, vai mudando o ângulo. A gente vai dar uma soldagem de um tubo, a gente fez também no nosso laboratório, uma vertical ascendente, né? A primeira ideia era soldar, né, 190 mais 190, mas depois nós conseguimos fazer 360 graus assim contínuos, com o mesmo no mesmo cordão, né, na verdade no mesmo chanfro. Um acabamento impecável, né? Porque eu utilizei uma característica da fonte, que é o processo LSC. Tá? Então, eu consigo ter todas essas benesses. Bom, para cada tipo de trilho, eu consigo ter suportes diferentes, que são pontes diferentes. Então, eu posso ter ponte magnética, ponte com parafusos ajustáveis e ponte a vácuo, né, com sucção a vácuo. Vocês vão entender esse a vácuo um pouquinho mais para frente. Eu vou mostrar um case bem interessante no que a gente de um projeto bem audaz que nós fizemos. Bom, os acessórios, né? Como eu falei da tocha, eu tenho um trailer que eu consigo conectar junto com o carro e fazer uma automação, vamos supor, para uma soldagem de viga. Né? Coloco um trilho rígido, coloco um gabarito e ele vai deslocar, né? Conforme você vai mandar soldar. A bomba de vácuo, né? Potente, né? Até 13 pontes ele consegue trabalhar nessa sucção assim efetivamente. E a maleta de transporte. Um pouquinho dos dados técnicos, as posições de soldagens possíveis. A Jefferson precisa soldar vertical sobre cabeça. Sobre cabeça existe um plano, na verdade, assim, existe uma consultoria da Fronius e existem uns sistemas que soldam sobre um flex track solda sobre cabeça. Mas, assim, existe uma consultoria, é um sistema à parte. A espessura mínima de parede que o sistema vai suportar o sistema é de 4 milímetros. Deslocamento chega até 3 metros por minuto na horizontal e 2,5 metros na vertical. Eu tenho o peso, isso que é interessante. O peso, desde o que foi desenvolvido há mais ou menos 2015, né, que foi desenvolvido o FlexTrack, ele passou por duas atualizações, né? Então ele tinha 14,5 kg na primeira, ele teve 12,5 na segunda e agora ele tem 8,5. Então esse volume todo transformou em quê? Transformou em agilidade na hora da montagem do sistema. Bom, vamos falar um pouco desse desafio, né? É aquilo que falam que é um pouco audacioso. Nós fomos convidados a participar de um projeto, né, que era a troca de um refrigerador industrial. Né, de que havia esse refrigerador tinha 20 anos e o cliente precisava trocar e colocar um mais potente, né, com maior poder de trabalho. Né. E o desafio que eles tinham era desmontar, montar e deixar tudo funcionando em 55 dias. Né. Porque a cada dia de parada que eles tivessem a mais, né, a mais eles iam perder 40 mil dólares, porque a parada já era programada, então isso estava dentro
do contexto. Mas tudo que tivessem a mais, eles perderiam 40 mil dólares diário. Né? E eram aproximadamente 2.000 metros assim de solda para ser feita. Né? E aí, sim, foi um projeto bem audacioso, era inoxidável, logo, logo o trilho teria que ser com vácuo, porque não ia ter aderência se eu tivesse magnético. Né? E isso, assim, a gente conseguiu desenvolver, até o cara falou assim, mas eu quero magnético, não sei. Eu falei, você vai ter que colocar uma chapa de aço com umas rodinhas para poder deslocar, cara, vai ficar muito pior para você. Né? Ele acabou entrando no projeto. Então tá bom. Nisso, a gente chegou, fez a instalação e o projeto começou. Né? Claro, com a curva de aprendizado, mas assim, eles conseguiram, dentro daquilo que foi proposto, né, não pagar nenhum tipo de multa ou de tipo de coisa, porque a soldagem em si, toda a soldagem ela ficou pronta, do que é solda, e ficou pronta em 15 dias. Né? A gente está falando de cada chapa dessa tinha 6 metros. E cada junta dessa ela era ponteada, mas o que era soldado era esse reforço de fora. Então são mais 2 cordões, né? Então assim, nós conseguimos chegar a uma velocidade considerável, porque vertical ascendente, a gente utilizou o processo CMT, o mais estável, o mais limpo possível, né? Claro, utilizamos um gás com uma porcentagem de hélio para ajudar na tensão, para melhorar a tensão superficial da gota, então dá um pouquinho mais de tensão de arco. E a gente conseguiu fazer tudo isso em 15 dias. E aí também precisava a parte de limpeza, né? Aí me perguntaram, aí eu perguntei para eles, como é que você vai limpar isso aqui? Aí eles me falaram, a gente vai passar Scotch Brite com uma pasta. Eu falei, não, cara, usa um decapante, né? E aí, assim, a gente conseguiu, enviamos para ele o nosso sistema que chama Magic Cleaner. Em 3 dias, eles limparam todo o refrigerador. Né? Na data prevista para ligar o refrigerador, foi feito. E, assim, foi um projeto bem audacioso, que assim, a experiência conta muito. Aí eu perguntei, faz quanto tempo que vocês não montam um refrigerador desse modelo? Aí o cara falou para mim, eu nunca. E o outro falou, eu faz 20 anos que eu participei do projeto. Então, a ideia, né, desse projeto é justamente o quê? Que a mecanização trabalhou 100% naquilo que estava predestinada, né? Aquilo que foi conversado, a gente entregou. Né? E isso é muito interessante. É mostrar que a automação, né, a mecanização, ela colabora gigantemente, ainda principalmente quando a gente fala de tempo. Né? Quando nós temos tempo e tem muito dinheiro envolvido em tempo, né, a mecanização e a automação, ela, na verdade, ela faz todo o diferencial. Né? Bom, agora vamos abrir para as perguntas. Pedro. Oi, Jefferson, boa tarde. Boa tarde também aos nossos colegas participantes. O quadro de perguntas está aí à disposição. Quem quiser interagir, mandar a sua questão. O Jefferson está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Eu tenho algumas coisas aqui, Jefferson, que eu anotei, outras que estão chegando, que eu queria conversar contigo. A primeira é quem que vai operar esse sistema mecanizado? O soldador que passa a ser um operador ou eu preciso de alguém
de automação ou mecanização, o que você vê mais e o que você indica? Então, Pedro, na verdade, o que acontece? Apesar de a, a manipulação e a operação seja de maneira assim, bem simples, né, para alguns sistemas, né, depende da complexidade, o feeling do soldador ele é importantíssimo, né? O cara entender do que é das variáveis secundárias, que é movimentação, oscilação, posicionamento da tocha, né, deslocamento, toda essa parte que é envolvida, que é extremamente o soldador que executa manualmente, ele faz toda a diferença quando ele entra nesse sistema mecanizado. Né? Então, assim, não é trocar, vamos trocar o cara por um cara, não. Né? A possibilidade é que você adeque seu soldador a esse projeto, a esse sistema. Você comentou aí alguns projetos que foram feitos integrados com a TPSI. E eu queria que você comentasse sobre os recursos como estabilizador de corrente, penetração, comprimento de arco, o que isso beneficia, né, numa mecanização? Então, a gente tem dois âmbitos. Né? Você pode utilizar os recursos da fonte ou utilizar os recursos do sistema. Vamos supor, eu tenho na minha fonte de soldagem, que é o total diferencial da TPSI, são os estabilizadores, né? O estabilizador de correção de arco e estabilizador de penetração. Dessa maneira, eu consigo minimizar os efeitos que eu tenho em qualquer tipo de desnivelamento, desde que não seja um desnivelamento gritante, né? Eu consigo manter a corrente de início. Então, se eu vou soldar com 200 amperes, né, numa velocidade X, eu vou, mesmo que haja um desnivelamento entre a chapa e o sistema, o equipamento vai manter essa penetração constante. Por quê? Porque o equipamento, no momento que ele começa a perder referência, ou ele começa a perder a corrente, ele reage de uma maneira que ele vai enviar mais corrente para compensar e manter sempre a mesma estabilidade de arco. No sistema, quando você está interfaceado com a TPSI e o próprio leitor automático de corrente, ele já faz esse negócio, né? Sabendo que se eu estou trabalhando com o estabilizador de comprimento de arco, eu não posso trabalhar com o ACC, porque aí ele entra em conflito. Né? Sabendo por quê? Porque o ACC eu tenho micro curtos-circuitos que vão dar estabilidade à minha poça e ao meu arco elétrico para grandes velocidades. Então, assim, para eu manejar o ACC, eu não posso estar com um estabilizador de comprimento de arco habilitado. Entendido. Obrigado. Deixa eu ver o que mais que a gente tem para conversar. Você comentou sobre aquelas ventosas para fixação do trilho. Isso é válido para aplicação em alumínio? Também, Pedro, tem umas referências que o cara ele soldava painéis em alumínio. Então, sim, ele utiliza essa ventosa, ele deve soldar também umas chapas, aí faz emenda de chapa de 6 metros, né? Então, sim, ele utiliza a ventosa, né? Fixação por ventosa. É possível ou você tem alguma referência utilizando mais de um flex track trabalhando simultaneamente? Mais de um flex track, não. Eu tenho duas tochas no mesmo flex track.
né? O cara solda juntas diferentes, né? No mesmo sistema. E aí sim, aí eu tenho essa referência de duas tochas e o sistema deslocando essas duas tochas e fazendo o trabalho com dois arcos elétricos. Mas no caso são duas juntas diferentes? São duas juntas Eu, diferentes eu acho e que assim, a dúvida aqui seria, por exemplo, quando eu vou fazer mais de um passe, ou então, não sei se eu entendi direito, mas na orbital eu tenho um diâmetro de tubo onde eu teria duas FlexTrack trabalhando opostas. não, eu não tenho essa referência. Depende do diâmetro, o Pedro. Depende do diâmetro. Porque Uhum. assim, o sistema ele ainda tem um volume, né? Então, assim, eu não consigo colocar dois carrinhos, dependendo do diâmetro do tubo, eu não consigo colocar os dois carrinhos ali. Né? Para diâmetros maiores não vejo problema, mas para diâmetros e para schedules menores aí sim, sabendo que o equipamento ele começa de 220 milímetros, né? E isso vai até como anel, ele vai até 1,5 m, né? Anel rígido. A partir daí eu tenho que colocar trilhos flexíveis para que ele possa deslocar. Mas assim, não tenho essa referência não. Ainda nesse tópico, para soldagem que existe passo de raiz e diversos filetes, é uma opção de mecanização? Sim, claro. Claro. Esse próprio costado do navio, que foi um desenvolvimento que nós fizemos, esse próprio costado ele foi multipasses, né? Foi multipasses, assim, a intenção seria, nesse primeiro momento, eles queriam qualificar com arame sólido, né? Porque eles utilizavam arame tubular, mas eles queriam utilizar arame sólido, né? Mas foi multipasse, sim. Você tocou num assunto aí do consumível, tem a ver com uma outra pergunta aqui também. Qual que é a relação dos consumíveis, como arame e gás, com a automação? Existe alguma... Influencia total, total, total. A automação, tudo que vamos falar aqui a, que quando a gente quer buscar eficiência, a gente tem, né? Nós temos como dever também de saber que eu não consigo aumentar a eficiência de um lado querendo tirar algumas benesses de algumas coisas que eu tenho do outro, porque aí eu estou indo contra aquilo que eu estou querendo pregar. Como seria? Imagina assim que a gente está falando de automação. Automação, a gente está falando de velocidade, né? Eu tenho que usar consumíveis que propiciam essa velocidade, né? O cara vai e gasta uma grana violenta com automação, todo o sistema de automação, e aí quer ter uma redução e todo o projeto é feito, e velocidades são feitas referente a um gás, né, que foi já pressuposto para ele, e aí de repente ele quer trocar o gás, né, e vai, vamos supor, uma mistura específica para alta corrente e para velocidade, né, com menos teor de CO2 possível, né, que é para alto rendimento. E aí o cara quer trocar por 100% CO2. Você já, só dentro desse contexto, né, você diminui velocidade, você diminui velocidade, você diminui velocidade de deslocamento, você aumenta quantidade de respingo, né? Porque aí, se você está pensando em processos que são altamente estáveis devido ao modo de transferência, você restringe a transferência a globular, mesmo com correntes altas, né? E outra, você ainda sobe 2, né? Dentro de uma linha sinérgica, quando você coloca a opção CO2, você, no mínimo, você sobe 2 volts a mais para poder ionizar o arco elétrico, né?
Então você sobe 2 volts a mais. Você subindo 2 volts a mais, teoricamente você gasta mais energia elétrica para fazer o mesmo trabalho que você tinha muito mais velocidade, muito mais eficácia do que trocar o gás simplesmente por trocar, né? Então se você projeta uma velocidade de 1,5 m, que é uma velocidade muito boa para um sistema automático, né, para uma automação, e você vai reduzir isso para 80, 70, 90. Isso se chegar a 90, né? Se chegar, né? E aí sem Uhum. contar o retrabalho, porque aí você vai ter que fazer os retrabalhos, consumir com hora homem, consumir com energia elétrica das lixadeiras que vão ser utilizadas, do disco de lixadeira, tudo que está envolvido. Então você aumenta muito mais o seu custo. E muitas vezes o Não, gás perfeito, acho que ele ficou não é alto, bastante claro. né? O gás não Eu é. acho que talvez o pensamento de alguns dos nossos colegas, quando a gente fala em a mecanização vai trazer mais produtividade, melhor qualidade, então eu posso economizar em alguns outros fatores que a automação vai conseguir ultrapassar essas limitações. Não é dessa forma, pelo contrário, né? O ideal é a gente trabalhar de uma forma coesa, né, com todos esses componentes da soldagem. Isso é verdade. E assim, é buscar, por isso que assim, nosso trabalho, ele é justamente uma consultoria, né? A gente fala pró e testa referente ao máximo que o cara pode ter, né? O máximo que o cliente pode ter, né? Claro, ainda deixando um range, né, para otimizar o processo ainda, né? Só que assim, aí você deixar um ponto e aí por uma questão de, não sei, uma questão, vamos trocar. Só que assim, vamos trocar, você sabe que você não vai manter o que você tinha antes, né? Por quê? Porque assim, teoricamente e eletricamente é impossível manter as mesmas qualidades, né? É igual você ter um processo pulsado, você tem um PMC, ele trabalha muito bem, né? Limpo, estável, terminou a peça, leva para o tratamento, leva para a pintura, entrega para o cliente. Aí você tem uma velocidade de 1,20 m, 1,30 m. Aí por conta do gás, me troca o processo, porque o processo pulsado ele não trabalha com CO2. E aí começam os problemas. Outra pergunta interessante aqui. Para soldagem de tanques e silos com diâmetros superiores a 6 metros, consigo usar o FlexTrack? Superiores a 6 metros? Isso. Opa, sim. Inclusive, nós estamos agora num outro projeto que é soldagem de tanque com, com diâmetro só que esse diâmetro é de 4,5 metros, né? Assim a gente vai utilizar o FlexTrack para poder fazer esse trabalho, né? E E isso em campo. como é que é essa montagem dos trilhos? Então, essa montagem, assim, você sempre tem que ter referência, né? Eu preciso de ter, pelo menos, assim, um gabarito que me propicie eu referenciar a, a tocha perto da junta. Então, essa montagem, esse acoplamento, ele é muito rápido. E quanto mais longo é o sistema, né? Quanto é mais longo o diâmetro, melhor é. Por quê? Porque assim, eu não preciso ter um fechamento de 6 metros de diâmetro. Não, eu vou fazendo a emenda. Então, depois que ele faz a primeira passada, ele saiu, você desconecta o trilho enquanto ele está soldando, desconecta o trilho, conecta na frente e assim você vai girando, né? Você vai girando. E assim, é bem legal e é bem interessante e não é complicado, né? Claro que você tem que referenciar, você tem que saber, você tem que ter pelo menos já marcado, né? Como preparação de no momento da solda, esse trilho vai ficar aqui, esse aqui, já marca, e aí você vai só trocando os trilhos. Já está, infelizmente, a gente vai ter que interromper a conversa, o horário do nosso webinar está se encerrando.
Tem bastante coisa que a gente pode conversar ainda sobre esse assunto, é muito interessante, ainda é um paradigma, de certa forma, pouca gente tem isso bem implementado. Queria fazer mais uma última pergunta que chegou agora. Você mencionou principalmente a aplicação em Migmag. É possível utilizar FlexTrack com outros processos, por exemplo, TIG orbital? O TIG ele não pode. Não ainda. Por quê? Porque o desenvolvimento do TIG é assim, é bem complicado isso, porque eu já utilizei, mas não é referenciado pela Fronius, então assim, não é indicado pela Fronius. Por quê? Porque quando a gente fala de alta frequência, e nós estamos falando de equipamentos eletrônicos, né, essa alta frequência de ignição de arco, ele pode gerar algum conflito ou algum problema no sistema eletrônico, né? Até então, assim, nós temos sistemas orbitais, né, para soldagem TIG, porém esse sistema, o FlexTrack, ainda não está preparado para soldagem com, com TIG orbital. Tá legal comentar também, caso os nossos participantes tenham essa dúvida, né, o meu processo pode ser mecanizado, qual que seria a solução mais adequada? A Fronius hoje conta com um time dedicado, um departamento de automação com especialistas que podem auxiliar a gente chegar a essa melhor solução para cada aplicação. É isso aí. Bom, gente, então assim, Eu acho que essa hora dando das perguntas eu encerramento, quero né? te agradecer, Jefferson. Quero ver se você quer falar mais algumas palavras finais. Eu, da minha parte, só agradeço. Sua apresentação foi muito interessante, a discussão também muito proveitosa. E agradeço aos nossos participantes que mandaram essas questões para a gente. Então, eu quero agradecer o pessoal aí que dedicou um tempo aí para a gente trocar um pouco dessa experiência, né? E espero vocês que na próxima semana aí a gente tem um webinar sobre TIG, né? Com o Daniel Nascimento. E vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E, e aí eu quero somente agradecer vocês sobre, né, dedicado um pouquinho de tempo aí para a gente compartilhar isso. Pessoal, está aí na tela uma pesquisa rápida. Peço que vocês contribuam para a gente trabalhar sempre na melhoria dos nossos webinários, do conteúdo. E reforço, quem tiver interesse em expandir essa discussão, essa conversa, pode deixar o contato de vocês aí na caixa de perguntas. O Jefferson, eu, o Denis também está nos acompanhando aqui, que é a pessoa responsável por esse departamento de automação, pode contatá-los. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.